Seu Código Aberto no ar, seja muito bem-vindo a mais um momento com a gente aqui, estudando a Bíblia de um jeito bem diferente. E você sempre é nosso convidado ultra, mega, hiper especial, porque aqui a gente é do jeito que a gente é, para nos tornarmos juntos do jeito que Deus quer. Por isso que a Novo Tempo abre a Bíblia, não tem medo de falar a verdade e mostrar para você que a verdade liberta. E a verdade que liberta está aqui, ó, na palavra de Deus. Entra lá no Face, participa com a gente, nós estamos deixando sempre um recadinho especial, estamos agora nos canais aí de YouTube, outras maneiras de virtualizar aquilo que é real e também tornar mais do que nunca na tua vida, nas redes sociais, a verdade próxima do teu jeito de ser. Pega o teu smartphone, pega o teu tablet, pega o teu notebook, contanto que você aproveite também nas águas virtuais essa verdade real que nos aproxima. Redes sociais são redes de pesca. A gente tem que pescar uma juventude para as coisas boas, para fazer a revolução do bem. Então, no Facebook, no Instagram, no teu Pinterest, lá no teu WhatsApp e, acima de tudo, aqui agora no canal do YouTube. Talvez você esteja até assistindo aí uma gravação nos nossos canais de YouTube. Aproveita, vem com a gente, Código Aberto, chega onde quer que você esteja, com os nossos convidados. Eu começo com o Felipe, que hoje a pergunta é polêmica. Felipe, o que te irrita? Uma porção de coisas, eu sou uma pessoa eu esquisita. Imagino. Pelo perfil do Felipe, ele é uma pessoa facilmente irritável, né? Olha, eu vou... Você me pegou de surpresa, né? Como isso sempre, mesmo. A primeira que vem na mente é que vale. Vai lá. Olha, tem uma coisa que me irrita e profundamente pessoa que não... Arrogância me irrita. Arrogância, ok. Arrogância é irritante, assim. Mas, assim, mas eu também, em alguma medida, de alguma forma, eu também, mesmo que seja numa coisa pequena ou numa grande, eu também sou arrogante em outras situações, entendeu? Eu acho que muitas coisas que me irritam profundamente, talvez me irritem tanto porque eu me encontro com elas também, quando eu... Eu odeio ver nelas o que eu sou. O que eu sou. Ai, que horror. É verdade, é verdade. Mas A gente precisa ter ousadia de começar a chamar o próprio pecado pelo nome, né? É mais fácil do que chamar o pecado dos outros, né? É melhor, né? Vamos lá, Rafaela Pinho. Não, nada irrita a Rafaela. Sou Zen. Essa figura pública conhecida pelos jovens, Se meu marido não estiver vendo o programa, eu posso falar que eu não me irrito com nada, mas se ele estiver vendo, eu tenho que falar a verdade. Ele te conhece, né? E meus pais também. Eu não gosto de lerdeza, gente. Lerdeza? Não, a lerdeza me irrita. Quando o Leandro, eu falo, Leandro, vamos embora, ele fica. Então você ia adorar o trânsito de São Paulo às 6 da tarde na Marginal Pinheiros? Não gosto de trânsito. Minha família é meio acelerada. Meu pai é meio lerdo, mas a família do Leandro é muito lerda. Isso. Minha sogra é muito lerda, o Leandro é muito lerdo. Eu fico... Você é acelerada também. Sou acelerada. Dona Tânia que eu diga, aí mãezona. Mas eu já estou melhorando, exercitando a paciência. Tá bom. Eu fico meditando enquanto o Leandro tá lá, arrumando cabelo. E olha que eu que sou mulher, hein? Então, gente, se você gosta da Rafa, quer ficar perto dela, não seja lerdo, que você já vai irritar essa moça, tá bom? Não deixa ela irritada, né? Não me irrita. Pastor Marcelo, acho que também você tem mania, né? Tem coisa que irrita, né? A mania a gente já sabe de outros tempos pretéritos do tal dos tapetes, que eu nunca vou me esquecer do pastor Marcelo. O vício que ele tem com o tapete. Mas agora, coisa que irrita, pastor, que te deixa assim, ó. Não é o Marcelo Alegre que a gente vê aqui. Não. Olha, eu sou meio chato com isso, porque tem muita coisa que me irrita, sabe? Eu estou pensando aqui, eu estou tentando escolher alguma aqui. É verdade. Mas, olha, mentira. Olha aí. Mentira irrita, sabe? E burrice crônica também. Burrice crônica. Porque uma coisa é a pessoa não saber algo. E eu tenho o maior prazer em ensinar e também em aprender, porque eu também sou burro. Sei. Então a gente tem que saber como o Fio falou, não é? É aquela coisa, irrita o que nós vemos de nós no outro também. Mas tem gente que, como diria o meu professor, acho que foi, não sei se foi seu professor também no seminário, Pedro Apolinário. Foi, meu professor claro, de grego, foi nosso professor. professor, saudoso professor. Ele falava que tem pessoas que são, por natureza, resistentes ao aprendizado. Né? É um jeito então, muito elegante esse de falar. tipo de gente que está ali cristalizada na ignorância e gosta de ser assim, você não consegue chegar até a pessoa. É demais, isso irrita. E mentira, né? Não, isso é Mentira legal, também, quando você vê a pessoa deliberadamente enganando, isso mexe, sabe? Isso irrita profundamente. bastante. Vamos lá, gente. Hoje é o momento das irritações. Jennifer, 21 anos, uma garota feliz, começando a vida assim, não tem irritação. Só um pouquinho, Imagina, né? jornalista crítico do jeito que é, o que te irrita? Falta de educação em todas as esferas. Por exemplo,
falta de educação no se vestir, no cumprimentar as pessoas. Tem gente que não fala obrigada, por favor. Tem gente tão mal educada que não pede licença para passar por você. Então, isso me irrita profundamente, principalmente quando você está andando em São Paulo, sabe? Às vezes você precisa de passagem no trânsito, ninguém te dá passagem. Isso é falta de educação. Às vezes você vai conversar com uma pessoa, a pessoa te atropela. São várias situações assim, e isso me deixa assim nos nervos completamente. Eu tenho que trabalhar isso, né? Entender que nem todo mundo tem educação, mas é difícil. Vamos lá, o programa de hoje vai enfocar as atitudes de Jesus, com, eu não sei se é o termo certo, irritar a Deus, mas Deus também se enraivece de maneira na sua justiça. Eu acho que também tem coisas que irritam a Deus, e eu acho que o pecado, na sua maneira grotesca de machucar as pessoas, também irrita a Deus. E nós vamos discutir hoje em Mateus exatamente as atitudes fantásticas de um Jesus que curava, que tocava, que ele demonstrava claramente a impaciência num homem lá no tanque de Betesda, levanta e anda, está esperando o quê? Uma impaciência divina com o pecado que machuca e estraga o nosso corpo, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso já, vamos fazer uma oração. Quem não orou aqui foi a Jennifer, não orou ainda? Então chegou a tua vez de orar com a gente, Jennifer. Que privilégio, oremos. Senhor, nos abençoe nesse momento, abençoe o estudo da sua lição, que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos dizer. Pedimos uma bênção especial sobre todos aqui, abençoe quem está nos assistindo em casa. Por favor, é isso que pedimos pelos méritos de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Tem uma palavra que está na moda aí, não é na moda, moda parece até reduzir essa palavra a mero modismo, mas não, é uma palavra séria. A gente que trabalha com comunicação, assessoria de imprensa, a Jennifer é uma jornalista que trabalha com assessoria, a gente vê que hoje nas escolas, no mundo acadêmico, no mundo de instituições, prédios e lugares físicos, existe o termo inclusão. A inclusão porque tem que ter um lugar para as pessoas que são deficientes visuais poderem se achar, você tem que ter acessibilidade para pessoas que têm dificuldade motora. E hoje a inclusão é uma coisa, questão de honra em qualquer empresa, em qualquer instituição ou qualquer escola que se preze, seja inclusivo, traga todo mundo para dentro, tenha maneira das pessoas usarem, estarem bem, se sentirem respeitadas. Pastor, mais do que nunca, Mateus agora mostra para nós um Cristo inclusivo, né? Onde você vê pessoas como endemoniados, leprosos, gente da pior classe possível que enojava os judeus, um leproso, imagine, e agora um Jesus que não só cura como toca, se deixa tocar, e não bastasse os escândalos do Sermão da Montanha ou da genealogia de Jesus, agora vem talvez um escândalo ainda maior de um Jesus que cura os que não prestam. Vamos lá. Depois do término do Sermão da Montanha, aqui no capítulo 8 de Mateus, ele apresenta Jesus em 3 situações bem específicas, né? Ele cura um leproso, ele cura um criado do centurião e depois ele cura a sogra de Pedro. Então você vê aqui 3 grupos de pessoas que são marginalizadas. O primeiro, ele é o leproso, ele é o repugnante, ele é o nojento. Ele é aquele que carrega em si não apenas uma enfermidade física, que já é algo repugnante, né? Ele está podre, a pele dele corrompida. As pessoas tinham um furor de ver leproso. Claro, né? Aquilo lá era contagioso. Ele era uma pessoa que carregava já essa segregação social pela doença que ele tinha. Mas mais do que isso, eles olhavam aquilo tudo e acreditavam que a lepra era um juízo de Deus. Então ele carregava sobre si já a fama de ser uma pessoa amaldiçoada. Então ele era duplamente nojento, né? Repugnante, porque espiritualmente ele era doente. A carne dele era simplesmente uma somatização de um estado espiritual que ele carregava. Era assim que o leproso era visto naquela época. E Jesus, ele olha esse homem e ele mostra esse sentimento de proximidade, ele quer incluir tocando. Ele não simplesmente cura pela manifestação da palavra, do desejo, que é o que acontece logo no segundo milagre. E não tem nem ele chegar faz questão. perto. O Evangelho de Marcos, não é o que nós estamos estudando aqui, mas ele conta a história de um jeitinho diferente, porque o leproso fala assim: Senhor, se quiseres, podes me purificar. E Jesus, ele meio que se admira. No texto original grego ali, se eu quiser, se puderes, falando assim, se eu posso, se puderes, se quiseres, né? Ele fala assim, eu quero, claro que eu quero, não é? Eu posso, eu quero. E ele enfia a mão na lepra do cara ali. Isso foi aterrorizante. E toca aquilo para mostrar que ele queria trazer ele. Ele fala assim, eu tenho o desejo e manifesto a minha vontade tocando o intocável.
E ele cura o homem dessa forma. Esse é um primeiro grupo. O segundo grupo é aquele que, diante da sociedade, não é nada. Ele é o servo de um homem que também era visto como pagão. Então, ele atende ao pedido de um pagão, que não tinha espiritualmente nenhum privilégio para ser atendido, por ser quem ele era, embora aqui o texto fale que ele era um homem que tinha no coração dele o temor a Deus, o centurião, mas ele cura o servo do centurião. O que é um servo numa sociedade escravagista? Ele não é nada. Um servo, para um romano, ele é menos do que um animal, para muitas pessoas. Ele não tem função, ele é um objeto. Então, ele trabalha, ele não tem vontade, não tem volição, ele não tem nenhum papel de mudança, de importância na sociedade. Então, Jesus atende o pedido feito em nome daquele que não tem voz, daquele que não é ninguém, que é o servo. E ele cura depois a sogra de Pedro, que é a idosa, que também, diante da sociedade, não tem mais nada para oferecer. É uma idosa acamada. Quantos idosos acamados existem hoje? E diante de uma sociedade como a nossa, principalmente, que é consumista, que produz, que é voltado para as relações ali de causa e de efeito trabalhista, o que uma pessoa idosa doente pode representar? Que alguém assim vai ser objeto de tamanha atenção e preferência por parte do amor de Deus? E ele cura essa idosa. E ela passa a servir depois, mostrando que ela tem sim importância, ela tem sim o seu lugar, ela serve depois que ela é curada. Então, o repugnante, aquele que socialmente não é nada, porque ele é o servo, e aquela que também não tem mais espaço nenhum na sociedade. Então, ele vai trazendo essas pessoas, e faz isso ainda atendendo a oração de um pagão, o pedido de um pagão. Então, essa que é essa revolução aqui que Jesus vai começando a mostrar. O estudo promete que ainda vamos falar dos porcos endemoniados. Vamos chegar lá ainda, né? Já pensou nisso tudo? Felipe, você é um camarada que fez história e direito também, então você tem uma visão assim, cultura diferente de pessoas, de leis. Quando você vê essa questão desse evangelho inclusivo, para nós é bonito falar que Jesus toca um leproso, mas na época, vamos pensar hoje em alguma situação onde o governo diz, olha, não encoste naquela pessoa, vamos pensar aí na zika, no pior que existe, ou coisas, não dá para comparar com a lepra, nada disso é comparável, mas todo mundo diz, não pode para preservação da sociedade. E agora vai lá Jesus e quebra isso. E as curas de Jesus são polêmicas, porque tem curas que são constrangedoras, como a do servo de um romano e de um leproso, que esteticamente falando, até legalmente falando, não deveria. E aí? Você vê, né? As curas, elas passam por uma questão que eu acho curiosa no ministério de Jesus, né? Que é, além dessa questão do rompimento com essa questão moral, né? Com essa questão social, né? Do significado da doença para aquela comunidade, né? Além de ele romper com isso, me parece que elas têm um caráter didático também, né? E elas também têm um objetivo muito curioso, assim, que é a devolução da dignidade, né? A devolução da dignidade do cara. Você vê que... E parece que os discípulos aprendem bem essa lição. Aprendem muito bem. Uma prova de que eles aprendem bem essa lição é a cura do homem que estava sentado à porta do templo, quando Pedro e João sobem o templo para orar, né? Antes de curar, Pedro manda ele olhar para ele. Assim, ó, olha para mim. Que não era permitido que um homem que fosse pedir alguma coisa, esmola, ou que seja, olhasse nos olhos de quem ele pede. Ele fala assim, ó, levanta a cabeça e olha para mim. Quando o cara olha para ele, ele fala assim, ó, eu não tenho prata, eu não tenho, mas o que eu tenho é o que eu te dou. Aí levanta, toma a tua esteira e anda. E o cara anda e eles entram no templo. Eles entram juntos, porque o cara não podia entrar. Então me parece que, eu sempre tenho a sensação de que a coisa do leproso, que toca me parece que, lógico, passa pela sapiência de Deus, e ele cura quem quer, do jeito que ele quiser, e ele é Deus, e a uns ele vai curar, outros não. No tempo em que Jesus viveu, muitas pessoas morreram e não foram curadas, né? Mas me parece que, quando, passando desse aspecto da sapiência de Deus e da soberania dele, de quem ele decide curar ou não, né? Me parece que toda cura tem um caráter didático, de ensinar alguma coisa para alguém, nem que seja para aquele que está sendo curado. Me parece que ela tem um caráter também de, como você fala, usa a palavra inclusão, que é uma palavra aqui nova para a gente, mas eu diria que tem esse caráter de resgatar a dignidade do cara, resgatar a dignidade, né? Quem é um paralítico? Quem é uma idosa que não numa sociedade onde você vale aquilo que você produz, né?
e que está lá acamada, e ele vai Isso e que cura. você disse é bem sintetizado na forma como João nomeia os milagres de Jesus. No Evangelho de João, ele não chama de milagre, ele chama de sinal. Aham. A palavra grega semeion é sinal. São sinais que Jesus realizava. E o que é um sinal? O sinal não é um fim em si mesmo. O sinal é uma seta, é um vetor direcional. Está levando a gente para um outro caminho. Então, assim, se você encara o milagre como um fim em si mesmo, acabou. E é o que muita gente busca hoje em muitos lugares religiosos, né? Em muitas igrejas, em muitos lugares onde o sobrenatural ali, hipoteticamente, se manifesta ou não, ou de forma real mesmo, a gente não sabe, não estou julgando aqui o que acontece. Mas muitas pessoas vão em busca de uma cura, pela necessidade que elas estão sofrendo e vivendo hoje, é natural isso. Se eu tenho aqui uma doença crônica e tentei de tudo, eu vou tentar buscar onde dizem para mim que tem ali, ó, lá foi gente e deu certo, vai lá também. O cara no desespero vai. Mas o milagre é um fim em si mesmo. Uma vez que eu sou curado, eu posso ter um tipo de vínculo com o milagreiro ou não. Isso é horrível Recebi a porque bênção, Deus muito me ama, obrigado. né? Deus me ama. Deus me Então, ele ama, fez valeu, milagre. obrigado. Pastor Odailson me curou. Pô, valeu, foi muito legal. Agora eu sigo a minha vida e vou ser grato a você para sempre. O sinal não. O sinal ele não se esgota na execução do sobrenatural. O sinal ele é uma porta de acesso a uma outra realidade que eu vou aprender. Então, o que Jesus fez aqui, ele não se manifestou como o milagreiro. Ele veio mostrar o reino, como eu disse naquela última lição nossa. O que o reino faz? O reino é restauração. E ele restaurava, ele mostrava o que era o reino, de maneira prática, com sinais. Então, quando ele cura o leproso, ele está trazendo o repugnante de volta. Quando ele cura o cego, o que ele está querendo fazer? Claro, o cego está enxergando, está feliz da vida, mas ele queria mostrar que haviam cegueiras maiores, que o conhecimento do evangelho do reino poderia curar as pessoas. Ele fala assim, olha, esse homem que era cego, agora ele está vendo, mas a cegueira de vocês permanece. E essa eu não consigo curar se vocês não quiserem enxergar. Então, quando ele cura um paralítico, o que ele está mostrando? O reino vai devolver você agora a uma capacidade de uma vida autodependente. Você vai caminhar por suas próprias pernas. Uma vez que eu conheço o que o reino é e a proposta de vida que ele me oferece, eu vou ser autodeterminante, eu vou andar por mim mesmo. Eu vou pensar por mim mesmo, eu vou enxergar o que ninguém enxerga. Sabe? Eu vou incluir pessoas no meu relacionamento que eu não incluía. Eu vou abraçar aqueles que eu não abraçava. Então, como você disse, o milagre não é um fim em si mesmo. Ele é um sinal, é uma janela, é uma porta de acesso ao conhecimento de Deus e ao conhecimento do reino também. E falando em milagre, próximo bloco já começa com as duas madames que estão aqui conosco, nossas super jovens, Rafaela e Jennifer, que vão escolher entre esses milagres. Quais deles te impactam mais? Nós vamos ver aqui o milagre do leproso, que Jesus toca na lepra de maneira quase repugnante, transforma. O milagre do oficial, que chega lá dizendo, apenas manda o meu servo que ele vai estar curado ali. Você tem o milagre dos porcos não, né? Foram dos endemoniados, que os demônios foram para os porcos ali. E também daquele paralítico, que Jesus falou que é melhor, perdoar pecados ou curar? Levanta e anda. 4 opções. Já a gente volta para saber a opinião delas sobre esses 4 milagres incríveis do livro de Mateus. Já a gente volta. De volta aqui, agora eu quero perguntar para vocês duas, começando pela Rafaela. Rafaela, e aí? É o leproso, é o oficial com servo à distância doendo? São os demônios que foram para os porcos? Ou é o homem que foi perdoado e, além de perdão, recebeu a cura física da sua paralisia? O que te impacta? Para mim, é difícil escolher entre o paralítico e o leproso. É bem complicado, mas eu gosto do paralítico porque quando eu comecei a cantar, logo no comecinho, eu recebi um testemunho de um homem que tinha câncer e ele queria cura física. Era o que ele queria e ele orava pela cura física. E depois de meses ouvindo a música de joelhos, ele entendeu que ele estava recebendo a cura espiritual e ele descansou em paz. Isso é uma coisa que me marcou e me lembrou sempre dessa história do paralítico. A primeira coisa que Jesus queria dar ali era a cura espiritual, que é a mais importante. Foi até o que o pastor estava falando, da questão de você conseguir andar com as suas próprias pernas. Isso é uma coisa que não precisa ser literal, você andar com as suas próprias pernas. É você andar com as suas próprias pernas na sua mente, na sua cabeça, conseguir pensar da forma que Deus gostaria que você pensasse. Então, essa do paralítico, para mim, eu tenho até uma música que eu canto, que em relação a essa história do meu CD Laços, que fala, Deus toma o teu jugo e manda, levanta e anda, e é tudo na relação de
do âmbito espiritual, que é a cura mais importante. Aí eu posso passar a bola para o Fio rapidinho, porque o Fio falou Claro. agora no intervalo um negócio muito legal, não vou roubar a ideia dele. Tá. Então eu quero que você fale a questão dos carregadores. Dos carregadores. Fala Vai, dos porque carregadores. sobrou. O pastor Fernando, ele tem um sermão muito bonito, né? Já da época lá do Está Escrito e tal. E ele fala, ele tem um sermão justamente sobre o paralítico de Cafarnaum, que ele fala assim, bom, para cada paralítico, existem 4 carregadores de paralíticos, né? Então você vê, aquele camarada, para ele chegar até ali e Jesus curar ele precisou de 4 amigos que amarraram ele numa cama e fizeram essa loucura. Levaram ele até o local, subiram nessa casa, aí eu não sei como, o Marcelo esteve lá na casa da sogra de Pedro, na casa de Pedro e Cafarnaum, e enfia o camarada pelo teto, pelo telhado, imagina. Vocês são pregadores. Sim, Você é imagina pregador, a cena. Você está pregando ali, você está falando para as pessoas, aí Imagina na igreja, né, cara? entra Arrebenta pelo o teto e desce um cara numa um cama. cara numa cama, amarrado e tal. Quer dizer, e a fala de Cristo é impactante demais, né? Que ele sabia que é mais fácil dizer, seus pecados estão perdoados ou levanta, toma a tua caminhada. Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu digo a ele, levanta, toma a tua caminhada. Que loucura. Então ele resolve tudo de uma vez só. É. Né? E isso tem um gancho com o reino, que é o homem trabalhando pelo homem. Só para fechar bem essa parte, tem um texto que eu gosto muito também, que é da escritora Ellen White, que ela fala o seguinte, a mão de Deus ela não vai aonde a mão do homem pode alcançar. Então, o que você pode fazer para ajudar na salvação do outro, você faça, você vá trabalhar para Deus. E aí, quando você não puder mais fazer, Deus ele vai tocar e ele vai fazer o que não é da sua capacidade, mas você tem que se esforçar para a salvação do próximo. Isso é tão importante para a gente hoje, porque tem muita gente aqui que está ouvindo essa nossa conversa, nosso bate-papo, e tem orado por pessoas, por amigos, por gente que ama, ou pela cura física, ou por uma mudança de mente, ou uma alteração. E tem gente que há anos estão apresentando pessoas a Deus e começam a ficar cansadas, né? Começam a ficar desanimadas. Mas aqui a Bíblia fala no verso 2 do capítulo 9 de Mateus, diz que os 4 carregadores, como você falou, Felipe, eles levaram o homem e diz que Jesus viu a fé deles. Olha que lindo. Não foi só a fé do homem. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, tem de bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Ele viu a fé deles, a fé dos que haviam levado aquele homem para ele. Sabe? Então, ele vai agir hoje na vida de muita gente que Amém. está assistindo a gente aqui, porque vê a fé que você tem, que a E gente agora, tem. pensando aqui nas orações, né? Talvez quando a gente pedir alguma coisa física, tem sempre uma oração já respondida que é a do perdão. Essa Deus sempre responde positivamente. Agora, se o câncer cura ou não, se cura o corpo ou não, se você levanta e anda ou não, o mais importante é a cura espiritual. Acabou. Perdoar pecados é muito mais difícil do que dar um remédio e curar uma gripe. Né? Que isso, gente? Não tem noção. Então, esse é um momento dramático onde Deus diz que eu sou a soberania, não só sobre a vida e a morte, não só sobre a enfermidade, mas sobre o pecado. Isso é muito forte. Olha, Né? é impressionante essa coisa do o esforço humano, né? O homem dando o melhor de si, e aí Deus vai e faz e usa, né? Eu fico impressionado porque você vê, às vezes a gente fica nesse negócio de a gente vê alguém passando uma necessidade ou sofrendo, mesmo já aconteceu comigo e tal, eu falo assim, não, eu vou orar por você, não, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe nada, cara. É você quem tem que fazer, né? Porque a bênção que Deus tem para dar a essa pessoa é através de você. Aquilo que estiver à sua mão, faça. Né? Isso me lembra a maneira como Deus estabelece uma aliança com Abraão. Né? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Não é porque eu te amo, que você é Abraão. Eu amo você, sim. Eu vou abençoar você, sim. Mas eu abençoo você porque o meu objetivo é abençoar todas as nações da terra. Né? Então, me parece que a gente perde isso de vista, né? Da bênção que a gente recebe, daquilo que Deus dá, que são coisas maravilhosas. E me parece que os 4 carregadores de paralíticos entenderam isso, né? Quer dizer, ele está lá, Cristo poderia ter curado à distância? Poderia, ele pode qualquer coisa, mas nós vamos levar ele lá, né? Ele vai lá, e nós vamos botar ele pela janela, pelo telhado, ele vai entrar e... Eu não sei nem se o paralítico tinha realmente convicção de que poderia ser curado.
Nem sei. Ele queria o perdão dos pecados Ele dele, queria né, o cara? perdão de pecados, Porque né? o caso dele é um caso de somatização clássica, Da né? culpa. O homem começou a se tornar paralisado emocionalmente, espiritualmente, e o corpo foi simplesmente parando, Definhando, né? foi definhando por aquilo que o cara carregava dentro dele. Ele estava morto por dentro. E se ele carregasse para casa a convicção de ter sido perdoado, para ele já poderia morrer em paz. Só que aquela coisa, Deus sempre faz por nós muito mais do que aquilo que a gente pede. Sempre assim. Ele sempre faz muito mais do que a gente imagina. Ele queria o perdão, voltou para casa andando. Aqueles homens Coisa. levaram o paralítico para Jesus, de alguma forma ele aliviar a situação daquele. Não sabiam como que eles iriam retornar, se carregando ele de volta numa cama ou se viriam caminhando com ele pela estrada. Eles não imaginavam, eles tinham fé, sabia que alguma coisa poderia acontecer, mas ele sempre faz muito mais do que a gente pede, do A que a nossa gente espera. expectativa é sempre tacanha, né? Eles queriam Sempre- ver aquele homem curado. Ele voltou para casa perdoado. O homem queria perdão e voltou para casa andando. É o que ele faz. Gostei, gostei. É o que ele faz, é o que ele faz sempre. Deixa a Jennifer falar, Jennifer. Vamos lá. E aí, entre esses milagres todos aí, o que te intriga? O que mais me intriga é o fato do soldado romano, pedir a cura pelo seu servo. Quando eu penso no milagre, eu penso na essência do milagre, o grande significado. Como o pastor Marcelo estava falando, Jesus ele foi extremamente estratégico nos seus milagres. Então, ele queria curar uma pessoa fisicamente, mas tinha um significado por trás daquilo. E um dia um professor chegou na sala de aula, pegou a mesa dele, puxou para o centro da sala, colocou a sua cadeira em cima da mesa, olhou para todos os alunos e falou assim: gente, eu quero que vocês me provem que aqui não tem uma cadeira. Mas como eu vou provar se eu estou vendo? Aí um aluno levantou a mão e falou: que cadeira? Acreditar é a essência. Às vezes, a gente não entende o significado. Tudo é muito fácil quando a gente vê. Quando a gente vê Deus curando, ou quando Deus curou um paralítico. Mas você ouvir algo, você acreditar naquilo que você não está vendo. Como é que você consegue acreditar que seu servo foi curado, sendo que você não acredita naquele Deus, mas você ouviu falar que aquele Deus Esse faz centurião dá milagre? um show de fé, Isso né? para mim é fantástico. Ele chega até Jesus sem Senhor, saber direito quem é Jesus. Ó, eu sei que você tem poder. Eu ouvi falar, eu queria que você curasse meu servo. Imagina a fé deste homem que saiu só manda. de onde estava só para pedir a cura. E Jesus falou, sim, vá, teu servo já foi curado, a tua fé curou o teu servo. E ele voltou para casa acreditando que o servo dele havia sido curado. Isso é fé. Fé é essência. E eu tenho certeza, Jesus foi muito sábio, estratégico. Com aquele milagre, vocês não acham que o centurião não foi transformado? Não foi convertido? Deus é maravilhoso. Bacana. Vamos lá, vamos falar de mais um milagre para a gente tentar passar todos aqui. E o milagre dos endemoniados, que os demônios foram tudo para os porcos? Tinha que ser porco mesmo para ganhar demônio? Como é que é? Quero ouvir a Rafaela. Nos intervalos, aquela estava brava. Pastor, não vai pôr a culpa no porco. Por quê, Rafaela? Vamos lá. Não, calma aí. Eu só quero falar o seguinte. Pode falar. O pastor vai explicar do milagre, vai explicar de tudo. Eu quero falar o seguinte. Porcos foram criados por Deus. E a gente Sim. pode ter porco de estimação, só isso. Podia ir para qualquer animal, né? Só porque é porco, né? preocupação dela- Foi uma coincidência que tinham porcos A ali. preocupação dela é que Falou o a porco Rafaela possa que ser vai fundar uma animal de ONG estimação. em prol de animais. Você pode, porque uma vez eu postei que eu queria um porco de estimação, fui chamado de Satanás para baixo. Tá bom, fechou o assunto, nós vamos começar um outro programa Não Código pode. Aberto. Mas, ó, Deus criou o porquinho, né, Não tem pastor? problema com porquinho. Não Pastor pode. Marcelo, não. Pastor falou, acalme tá a Rafaela abençoado. que está irritadíssima agora com a ONG Pro Animais que ela quer fundar um dia. né? Vocês já descobriram duas coisas que me irritam nesse programa. Melhor ficar calado Mas fala agora. pra gente, pastor, tem Não, um aqui- fascínio por trás desse milagre. Aqui Por esse que os milagre demônios têm que tem ir pros muita porcos? coisa, tem muita coisa aqui por trás dessa história. E é claro, aqui a gente tem a versão de Mateus, Tá. mas ela se repete também em Lucas e em Marcos, também com outros detalhes, para a gente poder entender. Jesus estava num território que era pagão, por isso que os porcos estavam lá, porque os judeus não criavam porcos. Né, por todas aquelas leis rituais que eles tinham. Não porque o porco é ruim em si, é pelas leis rituais que eles tinham, de pureza e tal. E o animal era associado sempre com a impureza, né? Porque não é próprio para o consumo e por aí vai. Enfim, por isso que haviam os porqueiros, como a Bíblia fala, cuidando deles ali, apacentando esses porcos. Jesus ele atravessa o lago, vai para essa região que era pagã, para uma outra região, ele está na região das Decápolis, que eram cidades gregas. E era um território dominado principalmente ali mais do que todos ainda, pela presença romana. Ali havia uma legião
que tinha a sua base naquele território, naquela região. O lugar na Bíblia é chamado de outros nomes. Tem Gadara e você tem Gerasa também, que é um dos nomes que se empresta a esse lugar. A palavra Gerasa já vem de uma raiz hebraica que significa posse, domínio, controle. Então, você tem uma região que é controlada. Foi controlada pelos gregos quando eles dominavam antes dos romanos, foi dominada pelos romanos. E aí você tem agora esses dois endemoniados ali, que representam todo esse espírito de controle que havia naquela região. E quando eles se identificam, quando um deles lá no Evangelho de Marcos se identifica para Jesus, quando ele pergunta qual é o nome, qual é o seu nome, qual é o nome que ele dá? Ele ainda fala em latim, legio. Ele fala, né? Meu nome é legião, porque nós somos muitos. Então, você tem ali todo um símbolo de controle, de domínio, até de crítica social também, porque ele se chama pelo nome dos romanos, não é? Dizem alguns, eu não sei até que ponto isso aqui pode ser, posso bater o martelo aqui agora para falar que isso é uma realidade histórica, não sei, mas que o símbolo da 10ª legião que estava estacionada lá era um porco. Também alguns dizem isso. Então, isso daria até uma outra conotação para a questão dos porcos na história. Não o mal do bichinho em si, você entende? Havia toda essa questão romana. Mas o problema é o seguinte, esses caras eram os doidões ali do lugar. Eles eram os possuídos ali. Eles estavam cheios do demônio. As pessoas... É aquele fenômeno social, né, cara? Quando você vê alguém pior que você se sente melhor, não é? Quando eu encontro um cara mais gordinho que eu me sinto magro. É uma felicidade, não é não? Quando você vê um cara assim, né? Quando você vê alguém mais feio que você, pô, que legal, não sou tão feio assim, né? Então você sempre olha aquele que você julga ser pior e você se compara com aquele camarada, você se sente bem. Ao passo que quando você se compara com alguém melhor, você se sente inferior. Por isso que a comparação não leva ninguém a lugar nenhum. Mas aquela sociedade fazia isso. É sempre bom ter o maluco ali perto, o doido, porque a gente se sente mais saudável, né? Agora chega Jesus e cura os endemoniados. Tira o Acaba com a demônio. atração da região. Acaba com o turismo, acaba com a atração. E acaba com aquele elemento que trazia, de uma certa forma, até mesmo um sentimento de saúde coletiva, sabe? Não, vocês não estão debaixo do domínio romano. Não, vocês não estão aqui só sofrendo. Não, vocês não são merecedores desse circo que vocês ajudam a colaborar. Agora acabou, cada um tem que se olhar, cada um tem que se ver. Não tem mais ninguém para poder projetar a minha loucura neles. Por isso que Jesus é expulso do lugar. Não queremos você aqui. Vai embora. Que isso? Mas o Ainda fenômeno por dele cima, mandar os demônios para os porcos, eles pediram para ir para lá. Fica estranho. Aqui o negócio é muito mais complexo, sabe? Não tem tempo da gente poder ficar desenvolvendo isso. Mas uma coisa que é interessante é que esses demônios, esses seres espirituais, eles são ligados muitas vezes à cultura da localidade onde eles estão. Sabe? É um negócio meio bizarro a gente falar isso, né? Mas eles se alimentam daquilo que a gente oferece. Existe um relacionamento de parceria entre o homem e o mundo espiritual. Então, assim, eles sabem como mexer, eles conhecem os botõezinhos certos para apertar, eles sabem como lidar com aquelas pessoas daquela cultura. E uma vez que agora eles se veem expulsos daquilo, esse relacionamento, esse casamento do mundo espiritual com o mundo dos humanos, com a sociedade humana é rompida. Eles não querem sair de lá. Nós não queremos sair daqui. Manda a gente para... tem porcos ali, manda para lá, a gente quer ficar aqui. Olha. Não nos mande embora. O senhor veio tirar a gente daqui, o senhor veio acabar com o nosso controle antes do tempo? Porque vai chegar o momento em que o seu reino vai chegar, a gente sabe disso. Mas é agora, é antes do tempo que o senhor veio nos atormentar. Ele fala, nos mande, a gente quer ficar aqui, a gente não quer sair daqui. Manda a gente para os porcos. Jesus fala, vai. Só que os porcos todos, eles vão para o mar, eles se afogam no mar. Não foi Jesus que matou os porcos, os demônios é que levaram todos eles para lá. Sabe? Então tem muitas coisas sutis de fenômenos espirituais, de fenômenos psicológicos, de fenômenos sociais que aparecem aqui nessa história. E isso aqui é denunciado aqui no Evangelho. Mas a gente só arranha aqui a superfície, né? Fica aí para você em casa estudar mais, depois aprender mais. Jennifer, Felipe, e aí? Esse milagre dos endemoniados tem conceitos muito interessantes da maneira como Deus age. Esse caráter didático e do propósito do milagre sempre como eu falei lá no início, me chama a atenção, né? Tudo de Jesus é preciso e estratégico. Existem fortes possibilidades do endemoniado de Gadara, né? O homem que ele cura e que ele fala, agora vai lá e prega para os seus, né? Pode ir, volta para a tua casa, né? Volta para a sua comunidade. Que ele quer seguir Cristo, né? Ele quer ir atrás. Você não vem não, você volta para o lugar de onde você é, né? Há uma forte possibilidade desse camarada ter se tornado um pregador, não é nem só da forma como nós conhecemos, né? De toma o púlpito e fala e tal, pregador na vida dele, né? Porque todo mundo via a condição dele e agora ele está lá,
tranquilo, não está mais nu, é uma pessoa normal, né? E aquilo ali é uma prova viva, ele acaba se tornando uma prova viva do poder de Deus, do poder de Cristo ali, né? E depois Paulo passa por lá, né? Pouco tempo depois, Paulo passa por lá pregando, né? Isso é uma coisa curiosa. A gente não tem a mínima noção da extensão, né, da profundidade, da extensão do que é um testemunho de vida, né? Então, por que não imaginar que há uma possibilidade muito grande desse camarada ter sido um cara que preparou o terreno para a mensagem que chega depois com Paulo? Porque Paulo passa justamente pela região pregando o evangelho pouco tempo depois, né? Então, esse caráter Deus cura, faz, dá uma bênção para ele, é o que eu falei, dá a bênção para ele, mas a bênção não pode parar nele, né? Ela tem que passar por ele. Porque Deus amava o endemoniado, o sujeito, olha só, o nome do cara agora virou endemoniado de Gadara. Deus amava aquele sujeito que tem um nome, que é uma pessoa, né? Ele devolve a dignidade a ele. Fantástico. Né? E volta para a tua localidade, e lá ele prega, ele dá um testemunho, né? E isso é mais profundo, vai além do simples fato dele curar ele, né? Esse é um episódio maravilhoso do nosso estudo desse trimestre, porque mexe com essa regeneração, essa inclusão, essa dignificação da pessoa, essa restauração da graça, da autoestima, do nome da pessoa. Nós vamos para o intervalo e vamos fechar com esses milagres num apelo muito especial para você, jovem. Deus sabe o que faz na tua vida. Quando você confia, Ele move as coisas mais inamovíveis que a gente imaginar, e os impossíveis se tornam possíveis. Por isso que hoje estamos discutindo exatamente isso aqui. Impossíveis humanos, onde Jesus chega lá, você é meu, ninguém mexe. Jovem, isso é para você, para todos nós aqui. Não sai daí, já já a gente volta. De volta ao terceiro e último bloco, seu código aberto chegando na reta final, mas está sendo bom demais estar com você aqui. Não desliga não sai não, o código aberto é teu espaço único para a gente estudar a Bíblia de um jeito diferente e também para louvar a Deus de um jeito bem diferente, cada vez mais positivo, consistente, especial, e por isso está aqui, ó, Super Felipe Valente cantando, né, Felipe? Vai cantar o quê, por quê, como é que é? Não conta o segredo, que tem um segredo depois da música pra gente conversar. Isso. Depois vocês vão contar então. Tá bom? Né? Então, tá Opa, bom. Vai ter um super segredo pra quem ouvir essa música, né? Preste atenção na letra da música, tá? E Tá é uma música que fala sobre descansar e seguir, né? Legal, tá bom. Vamos lá. Vejo as pessoas tateantes num mundo em escuridão. Vivem sem motivo, insensíveis, não veem sua condição. Querem provas, procuram encontrar a razão para o existir. Iludidas se esforçam, planejam, edificam para destruir. Fingindo alegria pra tristeza ocultar. Perdidas no vazio pra felicidade encontrar. Criam mitos pra tentar se convencer e viver. Vejo as pessoas enganadas em busca da salvação, confiando em si mesmas, seguem sem rumo, sem direção. Como vês tudo isso, passivo, distante, sem intervir? Te questiono, te busco, insistente, desejo tua voz ouvir. Mas é no teu silêncio que eu consigo te encontrar.
tranquilizar minha alma e no teu descanso descansar. De mim mesmo eu consigo desistir e seguir. E seguir. Como vês tudo isso passivo, distante, sem intervir? Insistente te busco, desejo logo tua voz ouvir. Mas é no teu silêncio que eu consigo te encontrar, tranquilizar minha alma e no teu descanso descansar. De mim mesmo eu consigo desistir e seguir. Silêncio, encontro com Deus e uma curiosidade para você, que eu vou revelar agora após ouvir uma música tão especial, profunda e especial como essa. A gente fica muito feliz em ver o louvor prático, profundo. Quem fez essa letra? Pastor Marcelo. Que bacana, hein? Então é compositor e letra juntos aí num louvor. Eu Que tive bacana, o pastor. privilégio, foi um presente que o filme deu, poder fazer letra para essa música dele. E essa música foi escolhida exatamente porque essa letra foi feita num dos capítulos que a gente estuda nessa lição. É, exatamente, Mateus capítulo 8. Eu estava lendo esse capítulo, meditando, refletindo em muitas coisas que eu estava estudando e aprendendo sobre ele na época. Aí ele me apresentou essa música e ele pediu para que eu colocasse uma letra nela, né? Fizesse uma parceria. E eu comecei a pensar nesse texto, porque esse texto mostra Jesus com as multidões. E as pessoas buscando Jesus, os enfermos, os doentes. E a maioria delas interessadas apenas em utilizar Deus, né? Eles queriam só receber o poder dele. E diz assim no verso 16, 17, que muitas pessoas foram. E ele curou todos eles. Mas depois, quando ele viu muita gente em volta dele, ele quis filtrar o negócio. Ele quis diminuir as multidões. Ele não ficou encantado, embevecido, porque as multidões o estavam seguindo. Ele não queria ser esse instrumento de utilização prática. Ele queria seguidores. E aí é quando ele se depara com 3 casos. Aqui no Evangelho de Mateus são só 2, Lucas tem mais um. Mas um chega para ele e fala: Senhor, eu vou te seguir aonde quer que o Senhor for. E um escriba. Né? E o escriba, ele é uma pessoa que trabalha na meticulosidade das coisas. Um cara, para escrever um texto naquele tempo, principalmente um texto sagrado, como o rolo da Torá, ele tinha que contar as letras da página, ele tinha toda uma ciência ali, não é simplesmente uma pessoa que escreve um livro. O escriba daquele tempo fazia um trabalho artesanal. Então, como que um cara desse, da meticulosidade, do trabalho artesanal, vai jogar tudo para o alto e vai sair seguindo? É claro que não era isso que ele queria. Ele estava só impressionando Jesus. Ele pensava que o ministério de Jesus ia ficar só ali, circunscrito àquela região da Galileia. Uhum. Aí ele fala: você quer me seguir mesmo? Então saiba que eu não ofereço para você o que você busca. Eu não tenho onde inclinar minha cabeça, não tenho lugar para dormir. Você vai jogar tudo para o alto e se lançar no imprevisível? Você que é um homem que trabalha nas regrinhas das coisas? Ele fala. E aí vem o outro, né? Que chega para ele e fala assim: Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Aí eu vou te seguir. Muitas pessoas, quando leem esse texto, pensam que Jesus foi insensível demais, né? Jesus não queria deixar o homem se despedir do pai que estava morto em casa. O velório rolando lá e Jesus queria que ele largasse tudo e fosse atrás dele. Não é isso que ele fala. A ideia é que o pai dele já era um senhor de idade, então ele fala o seguinte: Senhor, eu quero te seguir sim, eu vou te seguir. Mas deixa primeiro meu pai morrer, deixa primeiro sepultar meu pai, deixa a vida se tornar favorável. Porque agora, nesse exato momento, não dá para eu poder me ligar de maneira tão assim intensa contigo. Deixa primeiro a vida se mostrar favorável que eu te sigo. Aí Jesus fala: deixa os mortos. Porque quem quer adiar o compromisso para amanhã, ou esperar se tornar propício o negócio, não é? Quem quer, não está vivo espiritualmente. Deixa os mortos enterrarem seus mortos. E aí diz aqui o texto, logo na sequência, que Jesus vai para o barco.
E vai para o barco com quem? Com os discípulos dele. E quando ele entra no barco, ele dorme. E a tempestade vem. E aqueles homens, eles entram em desespero quando eles veem a tempestade. E eram pessoas acostumadas ali com o mar. Eles eram, a maioria deles, pescadores. Eles entram em desespero. E Jesus dormindo. Quer dizer, a tempestade acontecendo, mas Jesus dorme. E se ele pode descansar na tempestade, eu também posso. Essa aqui é a beleza aqui do texto, sabe? Então ele está mostrando para aqueles homens, querem me seguir? Vocês querem ser discípulos? Não fiquem só encantados com os milagres que vocês veem. Tá? Querem me seguir? Entra no barco. Então, vamos atravessar aqui. Seguir Jesus é algo muito mais profundo do que só então acompanhar um homem que faz milagres e curas. Na verdade, eu quero levantar uma questão em cima disso, né? Vamos? Tudo em torno da fé. Acreditar em Jesus, seguir Jesus é fé, basicamente. Eu não vejo Jesus, eu nunca vi Jesus pessoalmente. Mas eu tenho certeza que Jesus é uma pessoa com quem eu posso me relacionar. Eu já falei isso há algumas semanas atrás. Mas para mim, é isso que é Jesus. Mas é muito fácil dizer isso, porque eu sou cristã. Eu cresci ouvindo isso. Minha mãe me ensinou. Jesus existe, minha filha, não precisa ver. Apenas sinta o poder dele na sua vida, as obras que ele faz na sua vida. E aí eu levanto uma questão. Será que a fé não é realmente um benefício do cristão? Eu sou cristã, então está fácil para mim acreditar em Deus. Será que, por ser cristã, isso não é tão fácil? Ou será que as outras pessoas que não são cristãs ou não se denominam cristãs também têm fé? O que vocês acham? A fé ela só encontra ocasião no ambiente onde existe necessariamente uma dúvida. Onde não há dúvida, não há espaço para fé. Pessoas com certezas irrefutáveis não são pessoas de fé. São pessoas até meio complicadas, porque elas tentam racionalizar tudo o que elas creem, né? E isso é um pouco perigoso. Eu acredito, assim, dentro das minhas convicções e tal, eu acredito que uma vida de fé não está encarcerada numa vida religiosa dentro de instituições religiosas, né? Até porque Abraão creu, e isso lhe foi imputado, né, como justiça, né? Abraão creu. Ele vem de um ambiente onde não há espaço, onde não havia muito espaço para, se você olhar a maneira como Deus se revela para o povo, né? E aquilo que ele diz que a partir daqui o povo deveria fazer, não tinha nada a ver com a vida que Abraão levava, né? No entanto, Deus tira Abraão de lá porque Abraão era um homem de fé, né? Então, só que esse salto, né, que o Kierkegaard vai falar lá no século XIX, né, esse salto irracional, né, que é irracional no sentido da racionalidade pragmática humana, né? Esse salto no escuro das incertezas, né? Esse ir além sem ter nada palpável, só há ocasião para esse ir além quando você não tem certeza de nada. Quando existem as dúvidas. E isso fica muito forte para mim, porque eu acho que tem muita gente que tem as suas pontas de dúvidas em relação a muita coisa e acha que esvaziou-se sua fé, né? Na verdade, essa é a melhor ocasião para brotar a fé, né? É onde você balança, onde existe a dúvida. Como diz o Tiago Arraes, né? Tiago Arraes, um amigo meu, falou assim, Valente, fé não é resposta, né? Fé é pergunta. Fala, será? É mais ou menos essa a ideia da letra que você estava cantando, que a gente fez ali. Eu questiono, eu busco, e é por isso que eu posso descansar. Né? Quando ele está dormindo, descansando, no meio do caos, eu posso ir com ele também. Os dois homens que procuraram Jesus e queriam segui-lo, eles não queriam esse salto irracional. Eles não queriam dar esse tiro, desculpa a terminologia, esse tiro no escuro. Eles não queriam. Eles queriam algo palpável. É por isso que eu digo que pessoas com certezas irrefutáveis, pessoas com certezas absolutas a respeito de tudo, geralmente são pessoas que têm muitas crises de fé. E pessoas com dúvidas, pessoas com algumas incertezas, pessoas que pisam no escuro e falam assim, meu Deus, está escuro. Essas são pessoas, esse é o solo fértil para a fé, né? É de onde não tem nada, onde eu não consigo racionalizar nada, mas eu simplesmente creio, né? E você falou uma coisa muito propícia, lembrando outras semanas que a Rafaela contou da perda do seu sogro, eu perdi minha sogra também, 1 ano atrás e pouco. Minha esposa fala uma frase muito forte, ela fala assim, depois do luto da minha mãe eu passei a sentir Deus mais forte. Que é a coisa mais decepcionante do que uma oração não respondida do tamanho da morte da tua própria mãe? Isso é uma oração não respondida, é um não. Eu perdoo os pecados, mas vai morrer, e morreu. E aí ela fala, nessa hora que você tem essa pergunta imensa,
É impressionante como nesse vazio da pergunta você preenche com essa fé que a gente não explica, né? Um minuto, deixa eu ouvir um pouquinho você, que falou pouco agora. Rafaela, nesse assunto de fé é uma coisa interessante. Fé não são respostas, são perguntas imensas. Eu acho que, no fundo, você falou de... Será que só no meio cristão? Até pessoas que nem creem em Deus, eles têm fé em alguma coisa, né? É até uma brincadeira, mas lembro quando teve a loteria americana, que era 1,5 bilhão de dólares. As pessoas falavam assim, eu vou ganhar, eu tenho certeza. Não é uma fé em Deus, mas é fé em alguma coisa. E eu acho que se essas pessoas elas forem canalizadas para a fé em Cristo, elas podem alcançar esse objetivo. Eu sei porque eu convivi com muitas pessoas que têm fé em várias coisas. Fé em coisas diferentes, até colocando deuses nessas coisas, quem sabe. E foram pessoas que eu convivi durante alguns anos, não eram cristãs, e eu vi que no final desses anos, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, essa fé já passou a ser em Deus. Antes era uma fé em coisas, tipo, eu creio que minha avó vai ser curada de uma doença. Essa fé, ao longo do tempo, ela foi sendo canalizada para Deus. Então, acho que é um trabalho. Acho que é um trabalho de você ensinar para a pessoa no que ela está tendo fé. Porque fé em alguma coisa todo mundo tem. Tá bom. Todo mundo tem. 2 minutos para acabar o programa com você, amigo jovem, querido telespectador. Obrigado por nos receber na tua vida, com nossos desafios, com as nossas lutas e até, por que não, com as nossas dúvidas e nossos grandes buracos emocionais e espirituais na busca de algo mais. Começamos falando de um leproso curado, falamos de porcos que depois receberam os demônios, falamos também de um homem que desce do teto e tem os seus pecados perdoados, um outro servo que é curado à distância, mas daí uma música linda, coleta do pastor Marcelo, dizendo, é no silêncio, é esse silêncio que acalma, é um Deus no teu barco, você confiando. Jovem querido, deixa eu ler para você um termo que diz aqui, Deus responde nem sempre segundo a vossa expectativa, mas sempre para o seu meio. Está naquele texto que eu gosto de ler sempre, Mensagens aos Jovens, página 250, Deus não responde de acordo com a nossa expectativa, Deus responde de acordo com o nosso bem. Hashtag simples assim, ponto final. Isso é difícil para a gente entender, porque a gente quer a resposta, a gente quer o perdão dos pecados, mas a gente quer com a cura também. Isso Jesus fez com o caso daquele homem, perdoou o pecado e curou. Lá no tanque do Betesda, ele curou um aleijado e não curou os outros. E aí? Não perdoou o pecado dos outros? Deus tem poder para transformar a nossa vida para sempre, jovens. O que a gente discutiu aqui são as nossas lutas espirituais, com os nossos vales espirituais, com perguntas homéricas, onde a gente encontra nisso nada mais, nada menos do que a grande oportunidade de viver essa fé. Rafa falou bem, todo mundo crê em alguma coisa. Pode ser num cristal, numa pedra, num dinheiro, num ídolo ou na Bíblia e na palavra de Deus. Mas crer, quando você tem perguntas, você vai crer em alguma coisa. E em quem que você crê? Meu querido jovem, você já está assistindo há quanto tempo a Novo Tempo? Eu estive semana passada num auditório onde uma pessoa falou assim, pastor, não deu mais. Eu assisti a Novo Tempo durante anos, até um dia eu decidi, eu tenho que me encontrar com essas pessoas da Novo Tempo. Essa pessoa foi numa igreja adventista mais próxima. Eu queria hoje desafiar você, jovem, o que é que você vive quando você assiste essa Novo Tempo e pergunta, tá, mas isso está impactando a mim pessoalmente ou não? Acaba o código aberto, mais um programa da Novo Tempo que você gosta e a tua vida vai seguindo o teu caminho. Não. Decida. Põe a tua fé em prova com Deus. Vem para o lado da fé com Deus e viva uma juventude extraordinária com esse Pai do céu que talvez não responda do jeito que você quer, mas do jeito que você merece para o teu bem. E Ele volta e a gente vai ser feliz para sempre com esse Deus de todas as coisas, de todos os impossíveis. Pensa nisso. Forte abraço, continuamos estudando Mateus na semana que vem e aqui a gente se encontra no teu programa Código Aberto. Olha só, você gostou de assistir aqui com a gente na internet? Então continue conosco, dá um like aqui embaixo, comente, participe, inscreva-se no nosso canal, afinal de contas aqui na internet, Código Aberto continua estudando com você a Bíblia de um jeito bem diferente, hein? Te espero aqui!